Pedro. O Pedro disse-me que é mais uma árvore do que uma floresta. Ou é mais uma floresta que uma árvore? Ele é muito mais uma floresta. Espera aí, vocês podem... Não, esta conversa foi... Isto foi uma conversa preparatória. No Não pode explicar. Não, porque eu sou muito das árvores e ele é muito das florestas e, portanto, quando nós estávamos a discutir... Eu sou um especialista de diagnóstico de cancro e, portanto, é uma coisa muito individual e ele tem a ver com a sociedade e com a economia, portanto, é a floresta. Portanto, desde já. Então vamos passar a palavra à árvore. É ele. Para mim, então pronto, então vou tentar lançar o tema. O tema é um tema fascinante. Eu acho que a criatividade. Quando vou falar de criatividade, vou falar da qualidade de uma pessoa, ou de um produto, ou de um processo que é novo e que tem valor e que resulta de um processo intencional. São as três coisas que para mim definem criatividade. Diferente de imaginação, diferente de pura e simples novidade. E, portanto, ser, obviamente, uma pessoa criativa, um produto criativo, um processo criativo, é algo que traz qualquer coisa de diferente daquilo que tinha sido feito antes. Combinação de coisas que já existiam ou que já se conheciam, ideias novas sobre a realidade que observamos, novas coisas que são tangíveis e que não existiam antes de alguma coisa ter agido sobre o que existia previamente. A segunda coisa é que tem que ter valor. Uma pura e simples ideia que fica perdida e que não se traduz numa utilidade para as pessoas, nem que seja o bem-estar que se proporciona num determinado momento em que se tem isso, é importante, mas sendo eu o que sou, muito preocupado com a floresta, estou muito a pensar no valor para os outros e no valor para a sociedade. E a terceira nota que eu dou à criatividade é que tem que ser um processo intencional. Resulta de querer fazer qualquer coisa diferente, de estar a pensar, e isto também se traduz uma outra ideia, é que eu não acredito em processos criativos ou em criatividade que surja só porque se é. Isto é como quando aparecia aquelas pessoas que faziam comentários aos quadros do Picasso, naquela fase dele dos anos 50, diziam, este meu filho de 8 anos podia fazer isto. A verdade é que aquilo resulta de um domínio muito grande de linguagem, de técnica, ao longo de muitos e muitos anos, e isso então é que nos faz fazer coisas diferentes. Conhecer bem a realidade, pensar muito sobre o que nos rodeia. Uma reflexão pode ser criativa, mas tem que resultar deste processo intencional. E, portanto, para mim, o tema da nossa conversa é a criatividade neste conceito, e o que eu acho interessante é perceber como é que os indivíduos, as árvores, desenvolvem estas capacidades criativas, e depois falar como é que essas capacidades criativas, digamos assim, se desenvolvem na sociedade e que condições é que propiciam que elas ocorram mais ou menos em determinados locais e em determinados contextos. E por isso eu estou muito contente por ter a possibilidade de ter esta conversa com o professor Sobrinho Simões, por razões que é óbvio para vocês todos. E já comecei, portanto agora posso-me calar. Agora vamos ouvir o médico e investigador. Vamos lá. Primeiro, o Pedro não arranja um banco para o Pedro? Não, é que vês lá, para daqui um bocado cais. Não, pode sentar, se quiser, pode sentar aqui no chão, Pedro. Nós fazemos aqui como nos clubes de leitura, com as crianças à Não, repare, a primeira coisa, reparem, é verdade, nós tivemos esta conversa e com a Isabel e ainda bem que começámos pela criatividade, porque é o que tem mais graça. O desenvolvimento não tem tanta graça. Não tem porque o desenvolvimento, se calhar vamos ter tempo para discutir isto, porque nós estamos sempre a pensar em desenvolver mais. Eu, que sou um especialista de cancro, a metáfora do cancro é um processo que está marcado, em termos do que é a compreensão, é marcada pela criatividade. Nós
cada vez mais percebemos muito bem o que se passa com o cancro. Atenção, é difícil encontrar uma doença tão fácil como o cancro, ao contrário do Alzheimer ou a depressão, ou as doenças neurodegenerativas, ou as doenças imunológicas. O cancro é muito mais fácil porque é muito orgânico, é muito parecido, as células são muito parecidas umas com as outras, e nós, portanto, conseguimos entrar na compreensão, a criatividade, e nós passamos a conseguir ter, e cada vez mais conseguimos controlar o crescimento das neoplasias, dos cancros. E, portanto, esta metáfora, se repararem, é o contrário do que nós estávamos a pensar quando estávamos a pensar em criatividade e desenvolvimento, porque era sempre no sentido de cada vez o maior desenvolvimento. O que é muito interessante é ter, para as pessoas que trabalham em cancro, a grande aspiração é fazer criatividade para controlar o desenvolvimento. E, portanto, isto é logo a primeira coisa muito engraçada, que é, sim senhor, é muito importante nós percebermos, é muito importante perceber o que é que a gente pode fazer, e é tão inteligente atuar como não atuar. E é por isso que eu acho que o desenvolvimento tem uma grande dificuldade de lidar com o problema do futuro insustentabilidade do sistema. Portanto, mas é só para fugirmos do desenvolvimento, para já vamos meter... E a verdade, aqui o nosso ex-ministro, nós somos... Ele também é de Matosinhos, penso que são de Matosinhos, e eu agora vivo em Matosinhos. Somos de Matosinhos, que é uma coisa do caraças. Desculpem lá, eu sou do Porto e a gente diz muitos palavrões, um calão do Porto, eu peço desculpa porque não vou limitar-me aqui. Mas, portanto, a descrição que ele fez de criatividade é perfeita, se repararam. E é preciso perceber que não é a mesma coisa que é novidade, não tem nada a ver com isso, é valor acrescentado. Tudo aquilo que ele disse é verdade. E o que ele põe agora, que é a pergunta dele, que para mim me interessa imenso, é saber até que ponto estas características que ele definiu como sendo fundamentais para a criatividade, até que ponto isto nasce com as pessoas, com os genes, não me acredito, palavra de honra. Vamos depois discutir já outras coisas que são quando as pessoas têm alterações genéticas muito graves e têm, por exemplo, doenças gravíssimas que são de natureza genética, pode ou não haver criatividade nesses contextos? Não sei, mas é difícil. Portanto, não me acredito no valor da criatividade pelos genes. Tenho a certeza que é crucial a aprendizagem com as crianças, com a família, com as mães, com as avós, com os amigos, nos primeiros tempos de vida. Isso é facílimo e todos nós percebemos que tem muito a ver com a criatividade. A grande discussão, e que é muito interessante, é saber se há ou não um valor exterior à criatividade. Isto é, se colaborar aumenta ou não a criatividade. A comunicação aumenta ou não a criatividade. A conversa aumenta ou não a criatividade. E eu estou cada vez mais convencido disso. Eu estou convencido. Estou convencido, percebe? Mas pode dar exemplos? Tudo. Eu, por exemplo, nas poucas coisas que eu descobri, onde eu demonstrei aqueles 3 axiomas em que eu tive alguma criatividade e descobri, não fui sozinho, foi porque eu falei com muita gente e aprendi com muita gente. De resto, nós aceitámos este convite, quer dele, quer meu, da Isabel, é porque a gente adora aprender. E o que é que a gente gosta? A gente gosta de aprender, porque a gente, quem sabe, um dia tem uma ideia boa. Percebe? A gente vive disto. E portanto, para mim é óbvio, e é muito engraçado, porque nós, durante anos, nós tínhamos esta ideia de que os neurónios eram uma estrutura muito sólida, muito estável. É verdade, e é por isso, de resto, é bom, porque se fosse, por exemplo, no tubo digestivo ou na pele, em que nós todos os dias perdemos muitas células, se fosse assim também nos neurónios, a gente de manhã dizia assim, e tu quem és? Quando olhasse para... E tu quem és? Perdeu muitos neurónios, e tu quem és? Não, nós temos uma grande estabilidade nos neurónios, mas tínhamos uma ideia muito
muito, muito marcada pela ideia da estabilidade do cérebro. O cérebro, hoje em dia, nós sabemos que é extraordinariamente dinâmico. E não só em termos de neurónios, de resto, nós, por exemplo, os canários todos os anos mudam de canto, porque todos os anos os canários nos centros vocais começam a fazer outra cantiga. Se a cantiga for bonita, eles ficam mais apetitosos e a seguir são filhos desses. É como as espécies evoluem. De resto, eu não estou, isto é uma vulgata do Darwin, mas é assim, é a sobrevivência e a reprodução. E, portanto, as pessoas, quando começam a cantar, e a gente percebeu que os neurónios, todos os anos, nos canários, os canários, todos os anos, fazem novos neurónios, apesar de eles já serem canários velhos. E, portanto, nós podemos continuar a fazer neurónios já velhos. E, além disso, nós percebemos que todos nós que estamos aqui, e nós somos todos muito parecidos uns com os outros, palavra de honra, nós, todos os dias, nós aprendemos coisas. E quando a gente aprende uma coisa, eu sei que eu aprendia mais quando era pequeno, agora aprendo muito menos, mas sempre que a gente aprende, nós hoje sabemos que isto tem uma base biológica e tem uma relação com os neurónios e com as células gliais. Não é uma coisa elétrica, é uma mágica. Aprender comportamentos, aprendem-se comportamentos pela influência dos outros, pela colaboração, pela comunicação, pela conversa. Agora vamos ver uma coisa. Entre o exemplo extremo de um preso que está preso 15 anos sem ver ninguém, portanto, os neurónios dele se calhar definhem, ou nós que estamos hiperestimulados a conversar com os Instagrams, Dr. Cisa Vieira, como é que estes fluxos e explosões de criatividade nos podem tornar mais desenvolvidos, pensando que esse desenvolvimento é ou não que se materializa em dinheiro? Eu não acho que tenha que se materializar em dinheiro, tem que se materializar em valor, mas eu acho que sim, eu acho que hoje em dia as economias mais ricas são economias que assentam no conhecimento e na criatividade. Aliás, se pensarem bem, em termos históricos, a riqueza estava na terra, ou na capacidade de produção agrícola e nas tecnologias agrícolas, ou estava em recursos naturais, minerais, etc., que se extraíam da terra. E, portanto, o domínio, a acumulação de riqueza dependia da acumulação de território, por isso se faziam guerras. Quando alguém ganhava mais riqueza, o outro perdia necessariamente. E desde a Revolução Industrial que não é assim. A riqueza é criada, é acrescentada a partir de inovações científicas, tecnológicas, que depois se traduzem em valor para a comunidade e um sistema social e económico que consegue precisamente capturar esse valor que se cria para os outros em qualquer capacidade de retorno para aquele que aproveita a inovação. E há sistemas onde isso funciona melhor. Eu fico sempre fascinado com a seguinte ideia. No dia 31 de dezembro do ano 1899, se houvesse um extraterrestre a sobrevoar a Terra durante o período da noite num determinado hemisfério, via uma massa escura. 20 anos depois, esse mesmo extraterrestre veria a Terra toda iluminada em muitos pontos. E isto foi apenas o resultado de, em pouco mais de 20 anos, uma inovação, que foi a lâmpada incandescente, transformou-se numa coisa que era utilizada praticamente em todo o mundo. E pensem no que foi preciso para iluminar com eletricidade as casas em todo o mundo. É preciso perceber que aquilo tem valor para as pessoas, é preciso arranjar capacidade de gerar eletricidade, produzir eletricidade em grande quantidade para alimentar fábricas, casas, cidades, etc. E instalar toda a infraestrutura para levar a eletricidade à casa das pessoas, porque a eletricidade não se armazena, quando se carrega no interruptor, ela está lá. E, portanto, há sistemas onde a capacidade de transformar uma inovação, como a lâmpada incandescente, em valor para a comunidade e rapidamente a espalhar, funcionam melhor do que noutros.
Mas eu gostava de voltar à conversa, primeiro ao tema que a Sofia causou, e eu se calhar vou sugerir o Sr. Simões, se calhar comenta isto melhor. O que é que um prisioneiro que está há 15 anos isolado, o que é que faz? Um prisioneiro que chega à idade adulta, ele já tem consigo uma série de coisas, quer dizer, há exemplos, quer dizer, eu fico sempre fascinado com a ideia que o Álvaro Cunhal esteve em isolamento numa cela com 2 metros de comprimento durante 8 anos. E só ao fim de 1 ano e tal é que lhe deram sequer papel. E ele estava sozinho com os seus pensamentos. Devia trocar uma palavra quando o guarda lhe ia... ou quando saía durante 1 hora para passear. O Mandela estava, apesar de tudo, com outros. O Mandela estava com outros. Estar em isolamento durante anos, o que é que isso faz a uma pessoa? Uma pessoa que já tenha lá dentro inquietação, capacidade de reflexão, etc., é capaz de até aproveitar esse tempo para afinar uma série de coisas. E nós, que estamos constantemente a ser bombardeados com estímulos que são tão frequentes e tão intensos que nos impedem de pensar, se calhar até perdemos capacidade reflexiva e capacidade de inquietação. Mas descontando estes extremos, mas é importantíssimo. Descontando estes extremos, eu estou muito de acordo com aquilo que diz o Manel. Nós aprendemos em contacto com os outros quando somos confrontados com coisas que nos interpelam. E há 3 perguntas a propósito deste tema da criatividade que eu acho fascinantes desde há muitos anos. A primeira é esta. Há indivíduos super criativos. Há génios, há verdadeiramente génios. Quer dizer, o Shakespeare, o Beethoven, o Charles Darwin, são génios. São pessoas iguais a nós, mas fizeram coisas que, quer dizer, 200 anos, 500 anos depois, ainda nos fascinam e nós ainda conseguimos, quer dizer, o William Shakespeare escreveu há 500 anos e tudo aquilo que ele explica sobre a experiência humana, nós ainda sentimos. Nós ouvimos 200 anos depois música do Beethoven, em todo o mundo se toca aquilo e tudo nos toca e nos emociona. Estes indivíduos são génios. E a minha pergunta é, o que é que faz com que este indivíduo seja um gênio? O que é que o transformou de uma pessoa normal, como todos os meninos que andavam a crescer ao lado deles, e os torna pessoas excepcionais? A segunda pergunta ainda é mais fascinante. Porquê é que, quando olhamos para a história, há certas cidades, certas regiões, que num determinado momento histórico parece que fazem surgir surtos de criatividade em que de repente está tudo a acontecer ao mesmo tempo? A gente vai a Bagdade na viragem do milénio e era só ciência, matemática, poesia, tudo, arquitetura, tudo estava lá. Parecia que toda a gente ia para lá ou nascia lá. Vamos à Inglaterra no século XIX e os saltos que as ciências e a literatura dão são extraordinários. Nova Iorque no século XX. Sei cá todos nós conseguimos pensar em momentos onde de repente há surtos de criatividade que têm que ter uma explicação que vai para além de haver indivíduos que tenham genes particulares. E a terceira questão que a mim também me fascina é, se existem estes casos em que existem estes surtos de criatividade que depois se traduzem em muito valor para a comunidade, e já agora, o desenvolvimento é bom. O Manel fez descobertas e inovações na terapia e na prevenção do cancro. Essas inovações não surgiram do nada. Vêm na sequência de muito desenvolvimento na história da ciência, da biologia, etc., que lhe permitiu acrescentar alguma coisa a partir de ideias que já existiam. Portanto, o desenvolvimento é bom. As inovações médicas não surgem no vazio. Senão, há 2000 anos atrás, já se tinha descoberto a cura para o cancro. Portanto, eu acho que a terceira questão é se é possível verificar que historicamente houve surtos de criatividade. E esses surtos de criatividade geraram valor para a comunidade que permitiu descobertas como curas para doenças, ou novas linguagens artísticas, ou iluminar as cidades durante a noite e permitir que o mundo se transforme completamente. Será que as políticas públicas podem
fazer coisas para que essa criatividade surja mais frequentemente no nosso ambiente, atuarmos sobre a sociedade, sobre a economia, para permitir precisamente gerar mais criatividade, ou pelo contrário, estes surtos que a gente observou historicamente são apenas fruto de um processo histórico aleatório sobre os quais os poderes públicos não têm agência nenhuma. Eu acho que estas três questões são aquelas que fazem-me pensar sistematicamente e a elas hei de voltar durante a conversa. Ora, está, Dr. Sobrinho, sim, mais uma bela questão. São várias questões. A primeira é, eu acho que as três coisas que ele disse, as três são estupendas. A primeira coisa é, até que ponto um tipo que está durante 15 anos metido numa cela, ele provavelmente tem muito mais inflamação do que um tipo como nós, que todos os dias tem um bombardeamento permanente de imagens e palavras. O que é essa inflamação? A inflamação é isto que é o que nos caracteriza. Nós estamos aqui porque somos todos inflamados. Claro que há uns mais inflamados que outros, como acontece sempre. Nós somos basicamente seres inflamados. De resto, nós estamos aqui porque tínhamos inflamação. Os outros já morreram há muito tempo. É como a tosse. Os tipos que não tossiam também já morreram entupidos. Portanto, a inflamação é a coisa... Reparem, nós temos 50% a 60% dos metabolitos que nós temos em circulação são metabolitos que vêm das bactérias do tubo digestivo. Bactérias, fungos e alguns outros micro-organismos, mas são sobretudo bactérias. Reparem, 60% a 70% das coisas que nós temos em circulação vêm dessas bactérias do tubo digestivo, etc. Mas mais importante, agora para o que me interessa, para a inflamação, é nós, 50% a 60% do nosso ADN foi ADN viral que foi, ao longo de milhões de anos, nós fomos incorporando o nosso ADN. E é por isso que nós temos, nós temos 60% de homologia, por exemplo, com a banana. Eu sei que é humilhante, mas é muito humilhante. 60%. Basicamente somos todos uns bananas. Não, 60% do nosso ADN é homólogo da banana. Palavra de honra. Okay. E a vaca, por exemplo, está em 80%. O gato está nos 90%. O cão está em 94%. Os primatas não humanos já estamos muito próximos de 98%, 99%. Mas, portanto, onde é que o que eu estou a dizer? Nós viemos, ao longo de milhões de anos, o ser vivo que hoje em dia é o Homo sapiens, mas foi feito ao longo de milhões de anos através da incorporação no seu ADN, sobretudo de partículas que eram partículas víricas, que não são seres vivos, são partículas víricas, e que foram incorporadas em nós através de um processo inflamatório. E que nós, ao longo de milhões de anos, fomos dominando a inflamação, de forma a não ter nem inflamação por excesso, nem inflamação de menos. E nós sabemos que as pessoas que estão hoje em dia em situação que atual é muito frequente, por exemplo, nas crianças, que agora têm os telemóveis e todos os dias são bombardeadas com imagens e com palavras e com informação, elas não estão inflamadas. Estão muito menos inflamadas do que o tal tipo que esteve durante 15 anos, porque nós temos um sistema, nós somos muito bons como seres humanos que sobrevivemos, nós somos muito capazes de responder bem. E, portanto, o primeiro ponto é que, porque isto, no fundo, reforça a noção de que nós temos condições de, não só os genes, porque nós somos, continuo a dizer, temos todos uns genes muito parecidos uns com os outros, mas temos as pessoas que, porque estiveram em condições muito especiais, algumas dessas pessoas desenvolveram algumas características que são características particularmente boas para terem criatividade. Esse é o primeiro ponto. Primeira pergunta respondida, portanto. A segunda é a inflamação. E a inflamação é alguma coisa que nós temos que... Atenção,
quando a gente tem temos um abscesso, nós temos uma definição que são os chamados sinais cardinais, que é tumor, calor, rubor e dor. Reparem, tumor, calor, rubor e dor, porque eram os sinais da inflamação aguda. Não é dessa inflamação aguda que nós estamos a falar. Estamos a falar de uma inflamação que é uma inflamação mais crónica e que tem não só a ver com os vasos, mas tem muito a ver com as células. E uma das células que nós hoje sabemos que são mais importantes neste processo são as células gliais. E nós hoje sabemos que este Covid long, estas doenças de pessoas que estiveram com infecção Covid e que estão agora com alterações à distância, nós hoje sabemos que são devido à inflamação. É curioso que no que diz respeito ao cérebro, a inflamação não são as células habituais do sangue, são as células gliais, que são macrófagos e células desse tipo. E, portanto, nós sabemos que temos uma capacidade muito grande de desenvolver respostas inflamatórias que muitas vezes podem ser boas em termos daquilo que é a criatividade. O segundo ponto que já demonstrou e que eu acho que é verdade, nós sabemos todos isso, que há períodos no mundo em que houve uma inovação extraordinária, houve criatividade e é possível marcar, em termos topográficos, as etnias. E, portanto, há aqui como é que isto se contagia, como é que isto é contagioso. Isto é, a criatividade pode ou não ser, no fundo, pegada uns aos outros. E cada vez mais nós falamos na existência de algumas coisas que são, por exemplo, já se sabia há muito tempo que, por exemplo, a música, porque o Pedro usou a música como sendo um bom exemplo, a música, por exemplo, é utilizada no futebol, por exemplo, para tornar o pessoal mais excitado e inflamado para responder àquele estímulo do futebol. Mas é verdade que, em termos de organização dos exércitos, toda a gente sabe que há determinadas músicas que são claramente epidémicas. Reparem que eu estou a ficar muito gordo, estou gordo como um cherne. Há uma epidemia da gordura, não é essa que eu estou a falar. Há também uma epidemia das sociedades modernas por comportamento. Ele não está a referir nisto. Você está-se a referir a uma coisa que é surtos de criação extraordinária de criatividade. Eu não sei explicar, mas tenho a certeza que tem a ver com fatores exteriores às pessoas e que foram, de alguma maneira, que foi possível contagiar as pessoas porque elas perceberam que havia um ambiente onde havia, se calhar, condições políticas e sociais e económicas para que alguns tipos pudessem florescer. Porquê é que eu estou com este paleio? Não, é por isso que eu acho que as políticas públicas não são boas para florescer. Não ofensa. Vou tentar dar alguns. Eu não sei qual é o processo biológico ou bioquímico que faz com que as pessoas aprendam umas com as outras, que faz com que as pessoas reajam a estímulos, sejam inflamadas de maneira a terem ideias novas e pensarem como é que resolvem determinados problemas. Não sei, não conheço, mas que estes fenómenos existem e são tangíveis. Eu há bocado estava a falar destes génios solitários, o Beethoven. Beethoven trabalhava sozinho. Ele próprio compunha na sua cabeça. Era surdo, aliás. Portanto, compunha na sua cabeça. Mas, na verdade, ele tem um contexto, não é? O pai dele era compositor, era músico. Batia-lhe, obrigava-o a passar horas a praticar e a treinar e a tornar-se um grande executante, etc., etc., de tal maneira que ele quis fugir do pai. Mas ele nasceu em Bona e depois, em 1791, foi para Viena. E foi para Viena e chegou lá e, de facto, desenvolveu-se. Porquê é que ele foi para Viena? Porque em Viena estava toda a gente. Havia público que gostava de música, que pagava para ouvir música, para aprender música, e, portanto, a Viena convergiam. Ele tinha ido a Viena em 1787, tinha conhecido o Mozart, que era um bocadinho mais velho que ele. Depois foi para lá e aprendeu com o Haydn. Em Viena estavam todos os grandes compositores daquela época, todos os grandes executores, toda a gente queria ir para lá.
Toda a gente que era músico queria estar em Viena no início do século XIX. Portanto, o Shakespeare é mais... Portanto, ele estava exposto, aliás, à música desde o berço. O Shakespeare é mais engraçado, porque o Shakespeare, o pai dele, fazia luvas. E ele, até chegar a adulto, ele viveu numa cidade de província. Não tinha exposição ao teatro nem nada. E depois vai para Londres, não se sabe muito bem quando é que chega lá, torna-se ator e durante ali 15 anos, 20 anos, escreve as coisas mais extraordinárias da história da literatura. Mas ele vai para Londres, que era uma cidade que naquela altura era muito rica, estava a tornar-se uma potência marítima, tinha derrotado a invencível armada espanhola, etc, etc. Havia muito dinheiro e o povo adorava teatro. Os teatros em Londres, no final do século XVI, já tinham 10 mil lugares. As pessoas pagavam para ir ao teatro. E, portanto, era uma coisa que permitia que pessoas vivessem do teatro. E naquela altura surgiram imensos dramaturgos que ainda hoje são representados, Christopher Marlowe, Thomas Kidd, etc. Ben Jonson, toda essa gente criava um ecossistema que se estimulavam uns aos outros, eles iam ver as peças uns dos outros, aprendiam, viam como é que ele fez, discutiam estas coisas todas, e isto tudo faz acontecer criatividade. E, portanto, mesmo estes génios únicos não surgem fora de contexto. Esta é a primeira coisa. E a segunda é, quando observamos estas, a propósito da segunda questão, quando observamos estes processos históricos em que, de repente, numa cidade em Córdoba, no século XII, em Londres, no século XIX, em Viena, na viragem do século XIX para o século XX, quando acontecem estas coisas, Bagdade, cidade riquíssima, o que é que há? Há três características que são muito importantes. Estas cidades são ricas, há dinheiro para pagar coisas diferentes. E os artistas vão atrás do dinheiro. Eles são muito desinteressados, mas vão atrás do dinheiro. Não é? Sempre foram atrás dos mecenas, das cortes, foram para as cidades burguesas onde lhes pagavam para fazerem retratos, etc., onde lhes pagavam para fazerem altares para as igrejas, tudo isso. E há dinheiro também para sustentar uma classe ociosa, que se dedica pura simplesmente a pensar. Há quem explique o grande desenvolvimento científico da Inglaterra no século XIX, porque eles tinham uma classe de pessoas educadas na universidade que tinham um rendimento certo e que tinham muito tempo livre, que eram os padres anglicanos. E há muita, na geologia, na biologia, etc., há muitos padres anglicanos que têm tempo livre e começam apenas a observar a natureza, a especular, etc, etc. Portanto, há dinheiro. A primeira característica é há dinheiro. Segunda característica muito importante, há muito contacto com o resto do mundo. Todas estas cidades são exemplos de globalização. Há comércio, ficam em rotas comerciais, há gente que vai à procura do dinheiro, vai à procura do comércio, etc., que traz ideias que vêm de longe e que confrontam com os modos tradicionais de saber. Há sempre esta coisa de estar em contacto com o resto do mundo. Há dinheiro e há esta coisa do contacto com ideias diferentes que o comércio tipicamente traz. E a terceira característica importante, de alguma maneira, é esta disponibilidade para o Zé. É muito engraçado, porque estes surtos não acontecem só em contextos de regimes muito liberais, ou seja lá o que for. Embora, de uma maneira geral, todos estes exemplos, todas estas cidades, são cidades muito tolerantes à coisa da diferença. Córdoba tinha o Maimónides judeu e tinha o Averroes muçulmano e tinha cristãos e tinha tudo isto. E, como em Bagdade chegava gente de todo lado, de múltiplos sítios, como Londres, como Nova Iorque, etc., como a Viena, a capital do Império Austro-Húngaro. São sítios onde há uma grande tolerância também para o que é diferente. E, portanto, é como se estas três características, haver dinheiro, haver contacto com o resto do mundo e tolerância aos modos de viver diferentes,
são características comuns a todos estes tempos e todos estes espaços onde houve inovação. Se pensarem bem, e agora calmo, mesmo Lisboa, no século XVI, era um espaço extraordinariamente aberto. Era um sítio rico, era um sítio de muito comércio, onde vinha muita gente diferente. Tínhamos a maior população negra da Europa em Lisboa no século XVI, tínhamos mercadores que vinham da Flandres, que vinham de Génova, tínhamos navegadores árabes, tínhamos cartógrafos alemães, etc. Toda a gente vinha aqui a querer a piece of the action. E, portanto, são estes... E ali fazia-se inovação para aquilo que era a fonte de riqueza da cidade, que era o comércio marítimo. Portanto, eu acho que estas três coisas fazem com que depois surjam criatividade. Estou totalmente de acordo. Então, assino por baixo tudo o que ele disse. Só não disse uma coisa, quer dizer, houve outros neste período que foram de tal maneira contrariados que foram mortos. Portanto, isso é a história dos vencedores. Portanto, de certeza que houve uns tipos fora de série, muito criativos, mas de alguma maneira, porque é verdade o que ele está a dizer, é muito importante, eram sempre, estas sociedades onde isto apareceu, eram tolerantes. Havia alguma liberdade. A religião, apesar de tudo, houve os frados. Temos o frade dos genes com as ervilhas de duas cores. E, portanto, mas ele não se metia... o Copérnico é verdade. Portanto, nós temos sempre a história dos vencedores. Mas é verdade, e estou totalmente de acordo com o que disse, e estamos aqui a discutir uma coisa que é, para mim, eu sou basicamente um professor, o que eu queria era aprender mais e ensinar mais às pessoas. E, portanto, influenciar os outros. Eu não é só para mim próprio, é aquilo que eu consigo traduzir em outras pessoas. E nós, agora, voltamos eu peço desculpa, mas é assim. O ser humano é um bocadinho ordinário. Eu sei que há exceções, mas o ser humano, tal como a gente hoje em dia nos aparece, é fraquinho. Mas como é que ele foi selecionado? Ele foi selecionado individual, foi selecionado tribal ou familiar, e nós nunca conseguimos demonstrar o altruísmo. Portanto, nós temos capacidade de perceber como é que há este contágio tribal, é muito fácil. Portanto, há uma coisa que é individual, tudo bem. E depois é verdade que há familiar, tribal e há contágio. Nós, o ser humano, aquilo que está a dizer que é extraordinário, como é que nós podemos contagiar a criatividade, por que raio é que a gente não consegue contagiar com o altruísmo? E este é um problema. Sabem que nós temos outro problema já agora. O nosso problema é que nós éramos muito antropocêntricos. E a gente achava que nós éramos nós e os outros animais. E cada vez isto está mais... Isto é muito difícil, porque há muitos animais. Reparem, quer dizer, o rato tem uma memória melhor que nós. O rato. Nós, por exemplo, nós sabemos que o cão e o gato não têm infartos de miocárdio, mas o porco tem infartos de miocárdio como nós. O porco, que é uma chatice. E, portanto, nós estamos cheios de exemplos de uma proximidade dos animais muito grande. E, portanto, não estamos a discutir agora os insetos e os insetos sociais, etc. Vamos esquecer essa parte, vamos agora discutir o tal altruísmo. Até que ponto pode haver ou não diferença entre nós e os outros animais, os primatas não humanos? E é verdade que a reciprocidade é maior entre os seres humanos do que entre os outros animais. Portanto, há qualquer coisa de tolerante no ser humano que se calhar é conseguido, agora estou a inventar, mas eu acho que é muito porque durante a evolução do Neandertal para o Sapiens foi o truque de nós termos as crianças muito prematuras a saírem da barriga das mães, ainda totalmente virgens do desenvolvimento, e aprenderam extraordinariamente. E é isso que nos distingue, os seres humanos distinguem-se dos outros,
porque nós temos 2, 3 anos após o nascimento em que as crianças aprendem imenso, aprendem tudo, coisas extraordinárias. E eu estou convencido que é nessa altura que nós temos maior capacidade de ter, agora nas tais sociedades que eram cidades tolerantes, com tipos de muitas origens, atenção sempre à classe média alta, porque, atenção, também estamos sempre a falar dos 5% dos visíveis, porque havia sempre 95% de invisíveis. Só muito recentemente é que a gente passou a ter alguma visibilidade, porque os outros eram invisíveis, ou menos. E, portanto, eu estou de acordo consigo, aquilo que está a dizer é muito importante, é a gente perceber até que ponto é possível introduzir agora nas escolas e nos comportamentos e nas... Eu, por exemplo, uma das coisas que eu sinto falta é das cooperativas. Eu sou tão velhinho que ainda sou do tempo das cooperativas. E agora, se calhar estão por resposta, por necessidade, não sei. Mas são interessantes. Portanto, há alguma disponibilidade para a criatividade e para o altruísmo dos seres humanos. E agora voltamos, se quiser, vamos discutir consigo, porque isso é muito bom nisso, você sabe muito disso, que é até que ponto vale a pena nós fazermos isto com uma base muito à carta, ou temos realmente políticas públicas para desenvolver a criatividade. Eu sou contra. Isto é muito, de facto é absolutamente fascinante, quer dizer, mas sim, quer dizer, as crias humanas têm um cérebro muito grande, portanto não conseguem passar pela bacia das mães, portanto têm que nascer subdesenvolvidas e, portanto, os progenitores têm que cooperar para as desenvolverem cá fora. Mas a verdade é que nós temos uma outra característica que nos distingue dos outros animais, é que nós comunicamos. Nós comunicamos de uma maneira muito mais sofisticada do que os outros animais comunicam entre si e comunicamos conceitos. Nós não nos limitamos, como alguns animais comunicam, a dizer atenção que ali há perigo, atenção qualquer coisa. Nós comunicamos conceitos e nós conseguimos colocar-nos na cabeça do outro e se calhar essa capacidade foi desenvolvida porque nós éramos muito indefesos e frágeis na savana e, portanto, precisamos desenvolver capacidades de comunicação para sobrevivermos. E é muito difícil os humanos sobreviverem sem terem essa capacidade de colaborar e que nos permitiu depois caçar animais enormes e que nos permitiu descobrir a agricultura e fazer cidades e dar-nos segurança e protegermos os nossos interesses comuns em sociedades cada vez mais sofisticadas. Eu estou sem microfone, mas o Dr. Sobrinho Simões estava, no fundo, a fazer a pergunta se as políticas públicas podem... E eu já lá vou. O meu ponto é o seguinte. Porque é que esta questão é importante? Porque nós percebemos, estava-vos a dizer há pouco, desde a Revolução Industrial, que a riqueza já não é baseada na terra, é baseada no conhecimento. E que as sociedades mais ricas são aquelas em que os níveis de conhecimento e a capacidade de incorporar conhecimento na produção de bens e de serviços mais está valorizada. E, portanto, aquilo que os governos procuram assegurar para darem às sociedades maiores níveis de bem-estar é precisamente perceber como é que podem construir sistemas, organizações sociais que ajudem a desenvolver estes fatores que acumulam conhecimento e que estimulam a criatividade. Isto é mesmo um tema político importantíssimo. E eu acho que a coisa mais evidente, a única que está demonstrada, que tenha mesmo efeito, é aquilo que os economistas chamam de investir no capital humano. Basicamente é a educação. Dar maiores níveis educacionais às crianças e depois às pessoas, permitir às famílias retirarem as crianças de trabalharem na agricultura ou ajudarem em casa e de serem elementos produtivos para passarem anos a investir na sua própria formação, é aquilo que
é a política pública que melhor, tem maior correlação com níveis de desenvolvimento mais elevado. Isto é a única coisa que se pode ter a certeza que há uma correlação muito importante. Não há praticamente sociedades muito desenvolvidas sem que o nível educacional da maior parte da população seja elevado em comparação com os outros e em que não haja instituições onde se cultiva conhecimento mais avançado ainda. Centros de investigação como o IPATIMUP, universidades, essas coisas todas, isto resulta de políticas públicas. Portanto, estas são importantes. Há uma outra coisa que são tentativas de criar choques mais rápidos para desenvolver uma economia criativa, depois pode-se voltar, que não estão tão demonstradas como tendo efeito. Eu já lhe passo a palavra. De qualquer forma, nós temos agora pela frente meia hora. É muito bom ver tanta gente que vos veio ouvir. Eu não sei se... Eu sei que quer responder ao Pedro, mas de qualquer forma é só para vos começarem já a puxar por essa cabecinha, ver se querem perguntar alguma coisa. E há uma coisa em que eu acredito, é que não há perguntas tolas, porque é da tolice e da curiosidade e do despojamento de se perguntar que chegamos lá. Mas só porque o que o Pedro disse é muito importante, mas repararam, portanto, primeira coisa, que ele disse que é extraordinário e que é verdade, a coisa mais importante que nos distingue como seres humanos, é perigosíssimo dizer que os outros não comunicam, que comunicam todos, até as plantas comunicam, não falam, ou falam mal. E nós temos a coisa mais importante que há, isso é o que já disse também, é a linguagem. A linguagem é a coisa mais extraordinária que nós, seres humanos, descobrimos e desenvolvemos. E é preciso, para nós, agora, para mim que sou biólogo, eu sei que nós durante anos andámos sempre a dizer aquela porcaria, os tipos ficavam com as cabeçolas muito grandes, os tipos ficaram muito espertos e começaram a falar. Não é verdade. É um sistema cíclico, isto é porque quando a criança e a mãe fala com a criança, atenção que nós hoje em dia sabemos que durante as crianças que são fetos, já respondem, por exemplo, às palavras da mãe e à música. E é o equivalente de uma linguagem, porque a música é uma excelente linguagem. A música, dentro da linguagem, não há melhor que a música. Mas, portanto, nós sabemos hoje que as pessoas que falam bem desenvolvem muito a cabeçola. E é a coisa mais importante que há. Se nós quisermos identificar a coisa mais importante para as crianças, é elas saberem português, muito português. Saberem ler, saberem, no fundo, serem seduzidos pela linguagem. E isso melhora. E nós sabemos, por exemplo, em medicina, nós sabemos, quando a gente foi ver o que acontecia com os alunos de medicina, os tipos que ficavam melhor classificados sempre eram os tipos que eram melhores em português. Não eram os tipos bons em física, nem em química, nem em biologia. E a seguir eram os tipos que eram bons em inglês. E em terceiro, se por acaso eles tivessem uma terceira língua, era em francês. Percebem? O que nos distingue é a nossa capacidade de falar uns com os outros e introduzir uma coisa que é extraordinária para que a pessoa melhore. Portanto, onde é que eu quero chegar? É aquilo que disse, e é por isso que eu tudo o que for política pública, eu acho que é extraordinário se nós estimularmos isto desde a base, mais do que agora, no fundo, programas específicos agora sobre o modelo inovativo ou o modelo criativo. Não quero chegar é que, em termos de política pública, para toda a gente, eu apostava, mas era a sério, nas creches, em bons professores nas creches e tudo desde o princípio. Nós temos que resolver um problema em Portugal que é, apesar de tudo, nós temos ainda problemas gravíssimos da linguagem. Mas é só, portanto, mas estou totalmente de acordo com o que disse e isso é o que a gente percebe. Agora, atenção, porque eu estava a falar uma coisa com graça. Para nós médicos, sabem que, por exemplo, nós podemos tratar os tipos que tinham acessos epiléticos com algumas coisas do Mozart. E nós sabemos hoje que isto é verdade,
porque tem um ritmo e aquilo funciona. E depois os tipos começaram a fazer Haydn, e o Haydn aumentava os acessos epiléticos. Portanto, tem que perceber que isto faz mesmo repercussão na nossa biologia, não é uma coisa que seja mágica. Portanto, o que estamos sempre a discutir é como é que nós conseguimos. Nós sabemos que nós temos um processo que é um processo relativamente simples, que é os votos, um homem um voto e aquelas coisas, ganhar os votos, mas se esquecermos isso, como é que a gente pode utilizar a capacidade de modificar a educação e a linguagem e a capacidade dos outros perceberem para os tornar mais capazes para entrar num sistema que seja, do ponto de vista social, mais justo? Dr. Sobrinho Simões, pergunta aí a alguém se tem alguma pergunta sobre os seus macaquinhos no sótão. Tem que dar o microfone. E depois vai passando. Eu, por acaso, sou educadora de infância. E eu estive com bebés desde os 4 meses. E a única coisa que os acalmava a todos era música clássica. Vivaldi, Beethoven, Mozart, Bach. Era a única coisa que, passado um bocadinho, eles estavam todos a dormir. E a música é realmente muito importante. E o nosso problema é que, desde a creche até entrarem no primeiro ciclo, digamos, que é a primária, não é valorizado. Não é devidamente valorizado e devidamente trabalhado. Não é. De todo. Eu cheguei a ter 29 crianças dentro de uma sala, com 4 e 5 anos, portanto, é difícil e é muito complicado e não é valorizado. São só as pessoas que tomam conta das crianças. Quando o professor disse bem, eles são esponjas. Eles aprendem qualquer língua, aprendem qualquer coisa tudo. Pensam, perguntam. Outra coisa que eu queria dizer muito rápido. Eu trabalhei na Madeira 7 anos, trabalhei em Câmara de Lobos, conheci lá um dos meninos mais especiais em toda a minha carreira. Ele era filho de pais alcoólicos, drogados, o pai era pescador e o miúdo era de uma inteligência, ele deixava-me sem resposta. Se é assim que eu acho que o meio em que crescemos, o ser estimulado, ajuda muito, ajuda. Mas quando nós começamos a trabalhar com crianças desde bebés, nós conseguimos perceber um sem número de coisas. Eu tinha bebés de 4, 5, 6, 7, 8, 9 meses e eu era assim, este vai ser terrível. E este é fino. Este vai... Percebe-se perfeitamente como é que se justifica um miúdo que não tinha acesso à cultura, não tinha acesso a nada, ser um miúdo que me colocava as questões mais pertinentes, arranjava as soluções. Ele fazia-me perguntas que eu, às vezes, adulta, nem sequer tinha pensado. Como é que é possível, professor? Eu não sei. As simple as that. Mas é o que disse já. São os tais casos excepcionais. Mas isso também... Mas infelizmente também é verdade para as doenças. Quando as pessoas têm uma doença muito rara, nós não sabemos explicá-la. Exato. Mas não foi o único, desculpe interrompê-lo, claro. Porque eu acho que é assim, eu acredito que um meio que de facto influencia sem dúvida nenhuma, mas que há muitas crianças, ele não foi o único, foi para mim o principal, não foi o único, miúdos pobres, sem nada, e que me deixavam... Olha, uma coisa, eu tenho pena, porque depois é assim, eu deixo-os e são crianças que eu devia poder, por exemplo, sinalizar aquela criança e dizer assim, está aqui um miúdo especial, os pais não podem pagar-lhe a educação, então o Estado deveria poder fazê-lo e deveria fazê-lo. Mas eu acho que isso é muito... Estas histórias são muito inspiradoras, porque esses casos são excepcionais, mas não são tão raros assim. E o drama de uma sociedade que não investe na educação é que esses miúdos não têm oportunidade de desenvolver os seus talentos. Ou seja, sempre houve indivíduos excepcionais. E o que acontece é que depois há contextos onde a sua curiosidade, a sua impetuosidade, a sua vontade de fazer coisas que não encontra forma de ser utilizada de uma maneira que vá para o mundo. Eu dou exemplos e isto só se transforma
quando de facto um país resolve dar educação, no limite, a toda a gente. Tem que proporcionar, claro que não. O que eu estou a dizer é um processo, mas se vocês pensarem no seguinte, quando eu nasci, já foi há algum tempo, mas não foi assim há tanto tempo, havia 30% de pessoas neste país que eram analfabetas. E as pessoas que, como a Manuel Sobrinho Simões, eram licenciadas, eram 2% da população. A quantidade de talento de pessoas excepcionais que se perdiam, que não eram úteis para eles e para os outros e para o país, é uma coisa impressionante. E sempre houve pessoas excepcionais. Veja só esta história. Quando nós vamos ver, por exemplo, os nossos imigrantes, que partiram nos anos... Os portugueses sempre partiram, não é? Os portugueses sempre emigraram. Mas aqueles que a gente ainda os conhece, partiram nos anos 60, 70, etc. E como não tinham qualificações, muitas vezes mal sabiam ler ou escrever, chegavam e tinham os trabalhos mais desqualificados que havia. Elas iam para domésticas, eles iam trabalhar como operários da construção civil, alguns iam para a fábrica, etc. Nas tarefas, a única coisa que eles tinham, de facto, era a força do seu trabalho. E muito rapidamente começámos a ver que, e hoje em dia, estas pessoas têm 80 anos, 70 anos, etc. E vemos alguns indivíduos absolutamente excepcionais que criaram as suas empresas, que eram extremamente criativos no chão de fábrica ou a fazerem uma parede ou uma casa, etc. E que tomaram conta de si próprios. Mas as competências que eles tinham de base deu-lhes para fazer isto, não lhes permitiu ser Steve Jobs. Não só porque não tinham a educação que lhes permitia fazer tarefas ainda mais complexas, como não tinham o contexto para isso depois ser aplicado de outra forma. E, apesar de tudo, quando esteve na Madeira, que é há 20 anos, há 30 anos? Há 10? Há 18. Há 30 anos não havia infantários em Câmara de Lobos. E, portanto, o que estamos a dizer é... provavelmente a coisa que todos nós temos que estar mais orgulhosos do nosso percurso coletivo como país nestes últimos 50 anos foi o investimento que sempre fomos fazendo na educação. Mais pessoas nas escolas, mais tempo nas escolas, começar mais cedo, terminar mais tarde, porque isso é que permite que meninos como esses não fiquem perdidos, que haja mais meninos que tenham um contexto onde possam ser um pouco mais do que o pai alcoólico e a mãe que coitada, não tem educação, não lhes conseguiu dar. E, portanto, eu acho que, verdadeiramente, este investimento na educação é mesmo o mais importante. Ainda há muito por fazer. Há muito por fazer. Mas, quer dizer, eu tenho a memória de como era quando eu era criança. Há mais alguém que nos queira dar um ar da sua graça? Diga quem é. Quem sou? O meu nome é Alexandra. Eu sou da Póvoa de Varzim. Deixa só interromper, porque o Alves Costa, quando o Alves Costa fez a aula dos 70 anos, o Alves Costa fez e foi na Faculdade de Arquitetura, e ele contou a história de que o Dom Luís aproximou-se de uns tipos da Póvoa que estavam a pescar, e o Dom Luís chegou e disse: "Vocês são portugueses?" "Não, senhor, eu sou da Póvoa de Varzim." Mas tem uma explicação. É que até há 30 anos os poveiros eram polacos e os vilacondenses eram marroquinos. Portanto, eles tinham razão. Bom, ainda bem que fala na Faculdade de Arquitetura, que é um exemplo, que é uma referência mundial, da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto. E porquê? Porque tem 2 prémios Pritzker e aí pode-se também estudar como é que surgiram 2, não é? Na mesma faculdade, é caso único no mundo. E porquê é que não há mais? Quer dizer, quer-me perguntar? Sim. Quer dizer, eu acho que há mais. Quer dizer, não há mais prémios Pritzker porque só dão um por ano. Certo. E só começaram a dar o prémio para há 40 e tal anos. Portanto, não pode haver assim tantos, mas que há. Mas que, de facto, nós desenvolvemos na parte da arquitetura, da construção,
uma espécie de um ecossistema que se alimenta a si próprio e que gera criatividade, porque eles vão se estimulando, é verdade. Quer dizer, eu te conheço bem a história de um arquiteto, que por acaso tem um prémio Pritzker, e que eu sei qual foi o contexto familiar que o levou a ter o estímulo por desenhar, o que é que o levou à Escola de Belas Artes, mas depois há um contexto. Ele chegou à Escola de Belas Artes, onde se poderia ter perdido, mas a escola tinha tido uma reforma que foi um professor que era da Escola de Belas Artes de Lisboa, um arquiteto, Carlos Ramos, que, dando-se mal com o professor Salazar, acabou por ir para o Porto. E no Porto criou uma escola de arquitetura à sua imagem. E, basicamente, escolheu um conjunto de estudantes para ensinarem. E ele não só perdia muito tempo com os alunos, como tinha uns discípulos, como o Fernando Távora, que perdiam tempo. O Fernando Távora pegou no meu tio arquiteto e achou que ele tinha graça, meteu no ateliê dele. O meu tio depois fez o seu ateliê e o Souto Moura, outro prémio de Pritzker, trabalhou com ele. Portanto, isto e aquilo, toda aquela gente que se conhecia, o sobrinho Simões também os conhecia, e eles, quer dizer, aquilo era de facto uma coisa em que eles aprendiam, viajavam, falavam, conversavam, estavam sempre obcecados com aquilo. E é precisamente esta inflamação de ideias que faz com que coisas diferentes ainda se vão acrescentando. E, portanto, eu acho que isso é um exemplo bom. Daí eu tiro duas conclusões. Primeiro, não teve o entrave do Estado para criar uma escola nova, porque basta não dificultar, não proibir. Eu acho que não é preciso o Estado promover políticas públicas para isto ou para aquilo. Basta não dificultar. Que é isso que o Estado português tem orgulho em fazer. Dificultar, dificultar, dificultar. E é isso que mata o país. Também, claro, o Estado somos nós, a população é assim. Sempre foi. Aliás, nós fizemos os descobrimentos porquê? Porque tínhamos cá os judeus, eu sei, isto é politicamente incorreto, sobretudo nos dias que correm, mas porquê que fomos o país mais desenvolvido do mundo, na altura, a moeda mais forte do mundo, e o que é que aconteceu? Porquê que caímos a pique? Porque expulsamos os judeus. Mas não também, foi só, mas também foi fundamental. Pronto, ou seja, nós quando temos uma fonte de criatividade, não descansamos enquanto não a destruímos. É esta a história do nosso país. É. Neste momento... Desculpe lá, só interrompê-la. Bagdade foi a cidade mais rica do mundo e mais criativa. E hoje em dia está esquecida. O que é que aconteceu para aquilo desaparecer? Não sei, não Nova Iorque, Paris, Londres, etc. Há uma ideia de que, e estas coisas passam, aconteceu durante algum tempo, aquilo estava num cruzamento de rotas de comércio e tal, acumulou poder, o Islão trouxe um novo dinamismo àquela zona do mundo, o Califa acabou por criar condições para que houvesse ali paz, estabilidade, trazer gente de fora, aquilo durante uns séculos foi a cidade mais opulenta do mundo, hoje em dia é o que a gente sabe. E nós fomos, durante um século, fomos uma cidade muito importante e depois perdemos importância. E o tema todo é o seguinte, é que nós podemos, de facto, deixar estar, mas se nós deixamos estar, o que pode acontecer é que, neste momento, as pessoas vão às melhores universidades, os melhores centros de investigação, etc., vão estar nos Estados Unidos, ou na China, ou se for na Europa, vão estar alguns em França, ou na Alemanha, ou na Holanda, por exemplo. E se nós não fizermos mais nada, se sairmos do caminho, tal como o Beethoven foi para Viena, ou tal como o Shakespeare foi para Londres, ou tal como o Averroes foi para Córdoba, as melhores pessoas vão para os sítios onde há mais oportunidades. Todos os artistas iam para Paris no início do século. E, portanto, o que hoje em dia, apesar de tudo, se estuda e se tenta perceber é, será que nós, como comunidade e com as instituições que nós temos, podemos fazer alguma coisa para evitar estes movimentos naturais, digamos assim, em que o que já tem escala, o que já beneficia de determinados movimentos, vai continuar a enriquecer e as outras regiões vão ser apenas tributárias, ou podemos fazer alguma coisa diferente? Podemos levar infantários para a Câmara de Lobos e tentar dar-lhe oportunidades a universidades para o Funchal, ou financiar o IPATIMUP para desenvolver terapia. Nós podíamos dizer, olha, quem tem dinheiro vai a Londres tratar-se do cancro, ou podemos estar aqui a fazer não apenas tratar cancros, mas a contribuir
para a forma como o mundo inteiro encara a terapia do cancro. E isso são escolhas que, se nós indivíduos sozinhos as fizermos, nós provavelmente vamos dizer: epá, olha, vou para a Universidade de Cambridge porque faço lá a melhor investigação. Mas nós, como comunidade, temos a escolha de dizer assim: espera aí, porque é que eu não escolho financiar centros de investigação em coisas que eu já saiba fazer alguma coisinha bem e dar-lhe escala para fazer melhor? Porque é que o Carlos Ramos diz assim: eu estou aqui numa escola, eu posso limitar-me aqui a dar as minhas aulas e tudo, mas eu quero fazer aparecer coisas. Portanto, eu acho que este impulso para o altruísmo, para nós queremos melhor para a nossa comunidade, é algo que nós não podemos fazer sozinhos. E as instituições que nós temos que nos permitem esta ação de todos em benefício dos outros, na verdade, no mundo inteiro, são os Estados. Eles podem funcionar melhor ou podem funcionar pior, podem fazer melhores escolhas ou podem fazer piores escolhas, mas o que eu sei é que se não fizerem nada, as escolhas individuais fazem os melhores investigadores irem para Cambridge. Bom, posso só acabar a Faculdade de Arquitetura? E, sim, só acabar o exemplo da Faculdade de Arquitetura. E outro fator importante são vizinhos. Não é? Os 2 prémios Pritzker são vizinhos, portanto, há tertúlia, convivem muito. E no Porto conviver é muito fácil, toda a gente se conhece. Aliás, eu tenho um amigo de Lisboa que diz: vocês no Porto são todos a mesma família. É mais ou menos verdade. Aqui em Lisboa é mais difícil. Mas e porquê que não há mais? Claro que não, é praticamente impossível haver mais prémios Pritzker, pelo menos num curto espaço, mas dessa qualidade. Porque não pagam aos colaboradores. Não, temos ali. E aí o Estado podia fazer alguma coisa. Deixa o doutor Sobrinho de cima. Não, temos ali o Pedro. Não, é verdade. Em Lisboa é uma terra de muitas e desvaradas gentes. Quer fazer ali um chamamento ao Pedro, é? Pedro. Sim. Bom, receando ser politicamente incorreto, mas assim são as vantagens da provectidade. Um comentário: o Pedro Cisa Vieira falou que, e não duvidamos, que o ensino se investiu muito mais, que há realmente os 2% de licenciados do tempo do Manel, e onde eu me incluo também, não tem nada a ver com os tempos de hoje, mas o comentário que eu faço é o sentimento que tenho da degradação do ensino. Quer dizer, há muito mais licenciados, haverá muito mais, mas eu estou traumatizado por um exemplo que conheço do ano passado, de uma rapariga que me diz em agosto que não podia continuar a trabalhar numa coisa que eu estava a proporcionar, porque em regime noturno, de agosto a dezembro, em Peniche, ia tirar o 12º ano, em regime noturno. Bom, portanto, isto é sintomático da degradação, e que eu vejo, acompanhando os netos, nomeadamente, da degradação da qualidade final a que se chega nos cursos de hoje. E, sim, em termos estatísticos, estaremos muito bem. Em relação ao que disse a senhora sobre a questão da Madeira, eu também conheço situações pontuais de fulanos muito acima da média, eu diria quase génios da matemática, miúdos, ou quase miúdos, só que o nosso sistema de formação, o nosso sistema não permite a evidência dessa gente. A gente vai aos Estados Unidos e vê que quando um miúdo brilha, ele salta no ensino facilmente, não sei quantos níveis. Em Portugal, infelizmente, e daqui o politicamente incorreto, eu digo que o 25 de Abril, dentro das muito boas coisas que trouxe, mas trouxe uma coisa terrível, que é o nivelamento por baixo. Não se premia o mérito. O mesmo fulano que faz a empresa e que tem a ideia de andar com uma empresa para a frente, ainda mal vai com as ideias para a frente, já tem os pagamentos por conta, já tem o Estado em cima dele. Portanto, aqui nós não temos espaço para um Silicon Valley, não temos espaço para desenvolver indústrias, não temos espaço para isso, porque ainda a pessoa está a gatinhar de como é que vai fazer e já está castrado pela parte fiscal, nomeadamente. Isto é terrível. Não há, o nivelamento é por baixo. O bom aluno tem que esperar para o mau aluno,
nas empresas, o Estado chega ao ponto de proibir a gratificação variável, porque a legislação de trabalho chega a este ponto, quer dizer, um tipo que dá nas vistas, que vende mais que os outros todos, a legislação do trabalho não permite que ele tenha uma componente variável acima de um determinado valor. Mas porquê que não há de poder? Porquê que o mérito não é premiado? Pedro, não vamos meter-nos nisto, porque não tem nada a ver com a criatividade. Não, mas, por exemplo, no São João, nós no São João temos 30% do pessoal técnico mais baixo, 30% por dia falta no São João. E isto é uma tragédia. E, portanto, um antigo diretor tentou fazer uma coisa, que era, não ia tirar o vencimento, mas passou a dar um prémio a quem não faltava. Ao fim de 2 anos, os sindicatos foram ter connosco ao São João e acabou, porque o sindicato não queria. Portanto, a ideia, portanto, não é necessário, reparem, porque o que eu acho é que depois nós temos sempre a ideia de que há umas coisas que a gente culpa o governo, culpa não sei o quê. Somos nós somos minifundiários, e é verdade que, por exemplo, nas estruturas como o São João, que é muitíssimo boa, nós temos uma taxa de absentismo que é em crescendo. E como é que nós vamos resolver isto? E, portanto, eu estou assustado, mas não sei resolver. E tentámos dar um prémio, que era os tipos que não faltavam tinham um prémio, e foi proibido porque os sindicatos foram lá e disseram assim, não, senhor, e acabou. Reparem que é uma coisa que... Isso também é uma decisão da administração, mas deixe-me só fazer um comentário. Há um aspecto em que estou em desacordo consigo, noutro não estou. E nós temos muitas disfunções na nossa gestão pública, que foram, aliás, agravadas nos últimos 15 anos. Quando nós entramos em emergência financeira, nós começámos a contrair imenso, não só a despesa pública. A despesa pública, hoje, em percentagem do PIB, está abaixo do que era há 10 anos atrás, está abaixo do que era há 15 anos atrás, e retirar capacidade de decisão aos gestores das unidades públicas. E era a maneira que o Ministério das Finanças, e foi isto mesmo necessário, tinha de evitar o crescimento da despesa que o país não podia pagar. E é evidente que quando nós pagamos mal ao pessoal auxiliar, eles têm uma maneira de reagirem aos baixos salários. É faltar. Melhoram o preço horário, o valor horário do seu salário, com o absentismo. Portanto, isto obviamente são coisas que estão erradas, que é preciso mudar, mas que mudar mexe com muitos interesses instituídos. Desde logo, é muito incómodo para os próprios dirigentes das unidades públicas. É incómodo, tem que se pagar com os sindicatos, tem que fazer uma série de coisas. Mas, na verdade, sim, nós estamos muito mal pagos no Estado, sobretudo. Os salários no setor privado têm estado a aumentar. No Estado, os salários reais caíram nos últimos 15 anos. É muito difícil dizer que vamos aumentar os funcionários públicos, porque ao mesmo tempo as pessoas dizem, então somos nós que vamos pagar, que estamos aqui a trabalhar e a pagar impostos para aumentar os funcionários públicos. Tudo isto é relativamente complicado, mas eu estou de acordo consigo. Há muita coisa que pode estar melhor. Onde eu não estou de acordo consigo é com o seguinte. Eu acho que quando nós nos limitamos a dizer que está tudo mal, há 2 pecados que nós cometemos. O primeiro pecado é estarmos cegos ou míopes relativamente às coisas boas que acontecem à nossa volta e que devem ser louvadas e para poderem ser replicadas. Nós não podemos dar bons exemplos e mostrar que vale a pena quando dizemos que está tudo mal, porque nem sequer vemos o que está a correr bem. Esse é o primeiro pecado. E o segundo pecado é que, de facto, nós, quando nos martirizamos e dizemos que este país é horrível e não tem saída e mais isto e mais aquilo e não há nada a fazer porque o Estado só atrapalha, etc., etc., isto que é uma indignação correta, na verdade, também nos pode permitir o mais confortável, que é não há nada a fazer, portanto, nós não temos que fazer parte da solução. Portanto, eu não gosto só de dizer o que está mal. E, finalmente, vou dizer aquilo que não sei se concordo consigo. Quando eu andei na escola, para já não falar quando vocês andaram na escola, o ensino era extraordinário.
O ensino nos liceus era extraordinário. As professores de liceus eram tipos extraordinários, eram pessoas altamente destacadas na sociedade, eram pessoas de grandes qualidades técnicas, intelectuais, científicas. Temos exemplos de grandes escritores, poetas, cientistas, que eram professores de liceu. Porque era uma coisa para muito poucos. Era um ensino de excelência para muito poucos. Obviamente, quando nós alargamos e começámos a dizer que, começou isto logo nos anos 60, nós aumentámos a escolaridade obrigatória dos 4 para os 6 anos. Depois, levámos aos 9 anos. Depois, já neste século, para o 12º ano. Em 95 ou 96, o pré-escolar. Levámos o pré-escolar para todos os meninos. Agora, as creches. Ainda está muito longe de estar satisfeito. Quando começamos a fazer uma coisa para tantos, obviamente a qualidade média do ensino não pode ser aquela coisa de excelência quando era o diretor Medina no Liceu da Manuel. Não é assim. Portanto, nós temos que ter alguma tolerância para essa diferença. E a segunda coisa que lhe queria dizer é o seguinte. Nós podemos dizer que o ensino, o que sai do sistema de ensino é muito mau. Mas eu sei uma coisa que é verdade. Um engenheiro que saia de uma escola de engenharia portuguesa vai trabalhar para onde quiser em qualquer parte do mundo. Um médico que saia de uma faculdade de medicina vai para qualquer sítio do mundo. Um enfermeiro vai para qualquer sítio do mundo. Nós temos áreas do nosso sistema de ensino onde aquilo que sai e são todos. Um engenheiro que sai da Faculdade de Engenharia do Porto, ou que sai de quase praticamente todas as escolas de engenharia, tem emprego garantido em qualquer parte do mundo. Portanto, alguma coisa deve estar bem naquilo. Porque eles comparam-se com os outros. Os enfermeiros chegam a qualquer sítio, chegam a qualquer hospital. Aqui em Portugal, os médicos não deixam os enfermeiros fazer nada. Portanto, nós temos este paradoxo que é, temos os enfermeiros com a melhor formação do mundo, que podem fazer muito pouco. Eles chegam à Inglaterra ou chegam à Alemanha, são os maiores. São os maiores. Portanto, o nosso sistema de ensino, alguma coisa de boa deve estar a fazer, porque as pessoas que saem das escolas e das universidades portuguesas têm colocação em qualquer parte. Vamos lá, estamos na reta final, são 7h30, temos aí 3 candidatos. Sim, senhora. Não. Aqui, depois ali e depois lá atrás, não é? Obrigada. Sim. Obrigada. Vou tentar ser breve. Eu sou professor universitário, eu fui durante muitos anos. Eu só não concordo, talvez, com a questão relacionada com o ensino. Realmente estamos a fazer qualquer coisa bem, mas isso não é criatividade. O que eles saem é uma massa mais ou menos homogénea e com uma formação boa, mas com um conhecimento reduzido. O conhecimento vem já há muito tempo a ser copy-paste, os trabalhos são nulos, a criatividade é mínima e a capacidade de expressão é pior. E, portanto, há aí qualquer coisa que também é disfuncional. Ou seja, há, na realidade, pessoas bem formadas para aquilo que é a exigência atual, mas a exigência atual não é no sentido nem da criatividade, nem, talvez, do desenvolvimento de um país. É no sentido de um nivelamento por baixo, talvez, que não é mau, mas que não sei se é ideal. É uma opinião. Dirigindo-me ao professor Sobrinho Simões, eu fiquei um bocadinho preocupado com a questão da inflamação, tenho que confessar. E para eu ter uma noite mais tranquila, eu pedi-lhe que esclarecesse uma coisa que parecia muito óbvia, mas para mim não foi tanto. Está bem, era isto. Obrigado. E temos... Lá atrás fazemos Falo já? Boa tarde. Eu cheguei ligeiramente tarde aqui ao auditório e não soube, enfim, não dei conta se falaram ou não do Darwin. Só uma vulgata, fraquinha. Só dissemos coisas que não são... Não nos metemos com isso. Não falaram? Não. Então estava a falar da origem disto, daquilo. Não, mas não nos metemos nisso. Não se meteram? Não, palavra de honra. Mas é en passant. Pronto, pior para mim. Não, claro. Não. Não sei. Ainda está ali um... Não. Tem mais... Está ali um senhor. Thank you very much. Estão-me a ouvir?
Estamos sim. Mas Muito se obrigado. puder... Mais alto. Isso mesmo. Porque eu não posso falar muito alto, porque eu tenho aqui esta senhora que não me deixa falar alto em casa. Tá? Ela veio comigo precisamente para eu ser agora. moderado Aproveita. na minha linguagem. Mas é o seguinte, eu gostei muito da vossa apresentação, sou professor Sobrinho Simões e do senhor Dr. Cisa Vieira. Gostei muito e de toda esta situação. Mas há umas coisas que me levantaram assim questões. E também na minha vida profissional, quer dizer, bom, eu que a semana passada estive num hospital e houve uma senhora que eu percebi que não era portuguesa, auxiliar de enfermagem, e eu olhei para ela e disse, senhora, é auxiliar de enfermagem? Sim, sou. Aqui sou, mas eu também sou médica. Então o que é que ela era? Era uma médica ucraniana. Disse, mas já sei, a senhora ainda não fez o exame de português. Pronto. E então essa enormidade, Deus tem que saber os Lusíadas de trás para a frente, ou escrita como a leitura de versos de algum poeta importante, quer dizer, corta depois esta situação de não haver médicos. Há falta de médicos. Mentira, não há. Eles estão aí, só que precisam ser puxados para cima, como aquela senhora que estava a fazer o exame no 12º ano de agosto a outubro, penso eu. Essa gente também podia ter umas aulas complementares de português e a pouco aperfeiçoar e serem integrados nas equipas de medicina que tanta falta fazem. Isto é um aspecto. Depois o outro aspecto tem a ver com os meninos pré-escolares. Hoje em dia, toda a gente que trabalha com crianças tem um problema muito complicado. Até que algumas escolas há aulas que têm que saber 5 línguas, porque são os ucranianos que são isto, são aquilo, e então a professora vê-se aflita para conseguir coordenar aquilo que explica às crianças, não é? A parte educativa naquela panóplia de gente. Pronto, isto é de tal maneira que aqui há tempo estava à espera de uma consulta e estava um senhor ao meu lado, um rapaz novo, e que telefonou, a senhora, para uma escola, a senhora a doutora, sim, pois sou. Olha, o problema é que a minha mulher, por causa do nosso filho, que vai agora para não sei quantos anos, um ano agora, terceiro, coisa assim do género, da iniciação primária, e ela queria saber como é que é isso, por causa da quantidade de crianças que existem a falar língua estrangeira. Esteja descansado. Então pronto, acalmou o rapaz, o senhor, e pronto, passou. Depois há outra situação que eu também acho interessante, que é a criatividade. Eu penso que a criatividade está ligada também ao desenvolvimento do cérebro. O cérebro é um órgão como as pernas, que nós temos aqui assim, aos braços, não é? Só que está metida na caixa craniana. E tem uns elementos chamados neurónios. E esses neurónios têm que ser desenvolvidos, têm que ser trabalhados, têm que ser ginasticados. E eu falo isso por experiência própria. Porquê? Porque a certa altura tive um acidente, fiquei em estado de coma durante algum tempo, e depois os médicos vinham com ar assim um pouco conduído e um pouco, digamos, de amizade, consigo. Sabe, você vai ficar com 10% de falta de memória, de incapacidade de memória. E eles, quando diziam isso, era a mesma coisa que me despejar água gelada em cima. E então, quando saí do hospital, eu tinha um trabalho que estava assim metido na prateleira, que era uma tese de doutoramento. Eu disse, bem, já sei. Vou começar no capítulo primeiro a ler aquelas coisas todas, toda aquela informação que eu tenho e a escrever. E com esse exercício consegui chegar esse exercício que foi aumentando, não é? Com o desenvolvimento, depois do meu trabalho, e consegui fazer a tese de doutoramento. Quando depois, no fim, né, o júri dizia, mas o que é que se faz um primeiro capítulo tão longo? E eu expliquei-lhe, olha, uma situação de ginástica mental, porque realmente eu, quando peguei novamente neste trabalho, eu estava muito mal do ponto de vista de memória. E, portanto, foi um exercício mental que eu fiz. Pronto, muito obrigado. Está tudo? Tem mais alguém? Não. Olha, e teve sorte. Foi o último? Teve sorte. Os últimos são sempre os não, primeiros. Teve sorte. Percebe? O que lhe aconteceu teve sorte. Pois, exatamente. Porque as pessoas têm que perceber. O que lhe aconteceu foi sorte.
percebem? As pessoas têm que perceber que isto é assim. São os genes, o ambiente e a sorte. O senhor teve sorte. Tive sorte. Atenção, trabalhou. Mas é muitíssimo já bom. agora, doutor, E ajudou a sorte. Mas teve sorte. Vou-te explicar que eu estava num estado assim de pré-recuperação e a certa altura eu não via. Vejo assim uma série de sombras brancas à minha volta e uma das sombras brancas que devia ser um médico disse ao enfermeiro, então eu sinto a espetar uma agulha no dedão grande do pé, assim, por aí afora, está a perceber? Não senti dor, é curioso, mas era só para ver se o pé mexia, se eu não iria ficar paraplégico, está a perceber? Portanto, são situações da nossa vida, cada um tem as suas, não é? Eu peço desculpa a parte inicial da inflamação e depois faz a Não, mas temos que responder à inflamação, à sua professora universitária. Não, mas é porque repare, é importante, e agora descreveu essa coisa do dedão, cada vez mais nós sabemos que a criatividade é muito do corpo, muito mais do que só do cérebro. E, portanto, isso o Damásio explicou muito bem. E, portanto, é verdade que onde nós temos a capacidade maior é no cérebro, mas muita da criatividade e de muitas características, e até de resposta, e da sua recuperação. Eu também tive um AVC, por exemplo, os verbos irregulares foram ao galheiro. Eu no outro dia disse sabido, em vez de soube. Não disse fazia, disse fiz, mas disse sabido, em vez de soube. E disse, você está a dizer sabido, olha que é soube. E, portanto, os nomes, a memória, nomes próprios, é horrível. E, portanto agora só para ligar agora com a inflamação, porque nós, cada vez mais, nós sabemos que grande parte da nossa interação ao longo de milhões de anos dos seres vivos foi através de uma relação, agora com duas coisas. Portanto, durante muitos anos nós achámos que a inflamação é um bocado com a imunidade. Quando as pessoas falavam da imunidade, a imunidade era para nós contra os outros. Era quando nós tínhamos contra as bactérias, nós contra os vírus, nós contra... Não é verdade. É verdade que, pelo contrário, as bactérias, os vírus e tudo aquilo que vive connosco, nós temos uma relação de equilíbrio com os bichos. De resto, senão é uma chatice, nós morremos e os bichos também. E, portanto, cada vez mais nós percebemos que a imunidade e a inflamação, porque é muito interessante, agora para lhe dar uma ideia, nós cada vez mais usamos a imunidade como uma expressão da inflamação, e ela pode ser mais ou menos dirigida, mais ou menos específica ou mais inespecífica, mas tem a ver com a regulação homeostática do nosso meio interno. Porquê? Pela tal ideia que eu disse-lhes isso, e eu acho que é muito importante. Nós temos muito material genético nosso que era exterior a nós, não é nosso. Nós, em circulação, nós temos mais metabolitos das bactérias do que nosso. E como é que nós aguentamos isto? Mantendo um grau de inflamação adequada em termos de limiar, nem de mais, nem de menos, e no contexto. E nós vivemos, de resto, eu encontrei ali a Manelinha ali, e ela disse uma graça e ela ficou um bocadinho vermelha. Isto é uma inflamação. Portanto, se eu disser uma graça e ela ficou um bocadinho vermelha, isto é inflamação. Isto é comunicação, é relação, e é fundamental para estabelecer, em termos das comunidades, uma espécie de nível tolerável. E, portanto, por um lado, nós fomos treinados a incorporar material exterior a nós, e nós fomos feitos a partir daí, e passámos a ter uma relação muito íntima com os... É por isso que quando a gente diz nós e os nossos bichos, porque nós temos muitos bichos dentro de nós. E a inflamação é a coisa mais importante que há. E nós hoje, por exemplo, sabemos que o bem-estar, quando a gente mede os níveis de bem-estar, identificando saúde como sinónimo de bem-estar, as pessoas têm um bocadinho de inflamação acima da média, mas não demasiado. Não sei se está a ver. Eu sei que isto é muito empírico, mas temos que ter a noção de que nós somos seres
profundamente inflamados. Eu só queria acabar de dizer uma coisa que nós não discutimos hoje, que nós tentámos pensar, ainda tinha falei com o Pedro, que é, hoje tivemos muito sobre as crianças. Nós, na nossa sociedade, nós temos um problema que é tão ou ainda maior, que é os velhinhos, a longevidade. E o que a longevidade tem a ver com a criatividade e com o desenvolvimento. Mas aí já não temos tempo. Mas também tem imenso a ver com a inflamação crónica. Sobre a qualidade dos licenciados. Não deixando de dizer que agora que sou sexagenário, acho que a longevidade não é um problema. É uma virtude, é um desafio para as comunidades que a gente tem que resolver, mas não é problema nenhum. Bom, mas eu gostava de começar por aquilo que disse sobre a escola, a universidade não ensina criatividade. E as pessoas saem formatadas para pensar da mesma maneira, para reproduzirem modelos, e isso é a sensação que nós temos. Mas às vezes é bom ouvir coisas de fora. Eu vou-vos contar uma história. Uma das coisas que eu gostava mais de fazer quando estava no governo era ir visitar empresas e falar e ouvir o que é que eles tinham para dizer. Para eles explicarem. Perguntava sistematicamente a empresas de capitais: porquê é que vocês decidiram investir em Portugal e não noutros sítios? O que é que vocês estão aqui a fazer? O que é melhor aqui e é pior que noutros sítios? Etc, etc. Além dos empresários portugueses, para tentar perceber o que era a vida deles e quais eram os problemas que tinham. E uma vez conto isto muitas vezes porque isto é exemplar de algo que eu vi dito de uma forma não tão expressiva em praticamente todo o lado que fui. Mas isto, não sei se vocês sabem, mas em Entrecampos, ali ao pé da estação de comboios de Entrecampos, há um edifício e lá está um centro de desenvolvimento de tecnologia da Sky Television. E então, são vários andares, onde estão centenas de engenheiros, já nem sei quantos é que são, na altura eram para aí 600 engenheiros. E então o que eles faziam eles faziam tudo o que tinha a ver com desenvolvimento de software para as coisas mais diversas que a Sky Television precisasse, desde quando a gente abre a box da televisão e tem que escolher e navegar da maneira mais eficiente entre os canais, até direcionar coisas pelos sinais, pelas redes de fibra óptica, etc. Tinham ali 600 engenheiros a fazer aquilo. E estava lá um senhor que se intitulava Chief Technology Officer da Sky Television. Monstro do mundo. E então eu dizia assim: muito interessante que vocês tenham feito isto aqui, então, mas o que é que vocês fazem? Fazemos aqui a sério, é para todo mundo, sim, para todo mundo, todas as Sky Televisions que existem nos Estados Unidos, na Ásia, etc. Tudo feito aqui. Então vocês têm mais alguma coisa como esta no resto do mundo? E ele diz: temos uma coisa na Polónia, mas não é como esta. E ele pergunta: mas qual é a diferença? Ele diz assim: na Polónia nós temos um centro, também com muitos engenheiros, e o que eles fazem basicamente são tarefas que são rotineiras e para as quais nós temos um processo estabelecido. E eles são muito melhores que os portugueses nisso. A gente diz assim: esta é a tarefa, são estes passos que tens que fazer, é este processo que existe, e eles cumprem o processo de uma forma muito, muito disciplinada, muito organizada, e entregam exatamente aquilo que ele quer. Nós aqui para Portugal, nós mandamos as coisas que não estão inventadas. Ou seja, sempre que temos um problema qualquer novo, ou temos uma coisa para uma questão para resolver para o qual não existe um processo, vem para aqui para Portugal. Porque vocês são muito melhores do que polacos ou qualquer outro sítio que eu conheço no mundo a inventar soluções para problemas novos. Ele poderia ter dito: vocês são mais criativos. Os engenheiros portugueses, e é por isso que eles vêm, as Nokias e as Mercedes e as BMWs e essas coisas todas, vêm para aqui à procura da nossa engenharia, porque eles dizem: vocês são ótimos para descobrirem soluções para problemas que ainda não têm resposta. Não estamos a falar de descobrir uma coisa equivalente ao DNA, não estamos a falar de ciência fundamental. Estamos a falar de tecnologia aplicada às questões da vida, para as quais são problemas novos e que é preciso pensar como se não houvesse roteiro. E todos dizem que os portugueses são melhores que os outros nisto. Como diz este Chief Technology Officer: the Portuguese are not process-driven,
They are results oriented. Orientados para os resultados. Portanto, se calhar, eu não sei o que é que vocês já lhes fazem nas universidades, mas que eles são criativos são. Que eles não se conformam em seguir o processo, não se conformam, mas que gostam de pegar numa coisa. Então, como é que eu faço isto? O meu filho é engenheiro e foi, depois de trabalhar aqui 2 anos, foi para a Holanda, onde ainda hoje vive. E então ele dizia assim, aquilo é muito curioso, porque eles não pensam como nós. Eles não pensam como nós, o que é que isso quer dizer? É assim, por exemplo, vou-te dar um exemplo. Se eu estiver no meu escritório e está aqui um copo vazio e eu estou com sede, eu pego na garrafa de água e vou meter água no copo. E imediatamente vem alguém e diz, o que é que estás a fazer? Estou a meter água no copo. Não, isso não é a tua função. Tens que requisitar aqui uma coisa para alguém vir aqui cuja função é pegar na água e meter no copo, fazer isso. Porque há ali um processo e tu não podes sair... Eu estou caricaturado, não é? Mas há um processo e tu não podes sair do processo se não começa a haver falhas. E a nossa tendência, dizia ele, é qual é o caminho mais curto para chegar ao resultado. O que significa que nós temos dificuldade em cumprir processos e fazer coisas iguais, mas ainda temos esta qualidade, que não sei se perde, se é desenvolvida nas universidades, mas que é muito apreciada internacionalmente. E há uma outra coisa que agora vou voltar a falar das escolas, a propósito do exemplo, já não sei quem é que disse, das escolas onde se falam 5 línguas. Nós temos escolas na periferia de Lisboa, em Braga, etc., onde há alunos de 40 nacionalidades. E as escolas acolhem-nos a todos. É uma coisa extraordinária. São heróis, quer dizer, aquela comunidade educativa, aqueles professores, etc., aqueles funcionários, são heróis. Porque recebem meninos a meio do ano que não falam a língua e integram-nos. E têm dificuldades, quer dizer, há escolas onde se investem, assistentes sociais, em psicólogos, mas a maior parte daquilo é muito o esforço dos professores. E acolhem esta gente toda e até, muitas vezes acontece que os alunos, filhos de pais imigrantes, até acabam por ser dos melhores alunos da classe. Muitas vezes até são. Asiáticos, etc., acabam por ser muito bons alunos e integrarem-se muito bem. Mas o que é que eu quero dizer com isto? É muito difícil à escola pegar na especificidade de cada aluno e ser capaz de desenvolver um percurso adequado para aquelas aptidões, para aquelas características de personalidade. E isto é que é o desafio da escola para os próximos anos. Nós, a seguir, o nosso atual secretário de Estado da Educação, o Alexandre Marquires, escreve e pensa muito sobre isto, e ele explica o percurso da escola portuguesa desta forma. A seguir ao 25 de Abril, foi o desafio do acesso. Era meter toda a gente na escola. Toda a gente que não ia à escola passava a ir à escola. E foi a época das construções escolares e dos professores que chegaram em grande quantidade para receber o maior número possível de pessoas. Depois, já no início deste século, começa a ser o desafio da qualidade. Já temos toda a gente a ir à escola, então como é que agora melhoramos os níveis de desempenho educativo? E foi feito um investimento em várias aprendizagens, etc., que nos permitiu, nós que estávamos sistematicamente cá em baixo naqueles testes internacionais do PISA, começar a subir, até estarmos ligeiramente acima da média dos países da OCDE, que fazem aquelas avaliações aos alunos de 15 anos sobre as suas competências em em matemática, em ciências e na língua materna. E, portanto, foi esse o percurso que fizemos. Agora as pessoas excitam-se muito quando num ano sobem mais uns pontos ou outros, mas o que interessa é o percurso de longo prazo que tem sido a subir. Portanto, é a melhoria da qualidade do ensino. E ele diz que agora o salto que é preciso fazer mesmo é o desafio da especificidade. É como é que nós trabalhamos. Porque a escola faz a mesma coisa, pegam alunos da mesma idade, com as mais diferentes características pessoais, de personalidade, apetências, etc., e diz, tu tens que aprender tudo ao mesmo, tens que meter este currículo, este programa, tudo tem que aprender ao mesmo ritmo, e é isso que faz com que, de repente, os melhores alunos se sintam frustrados porque têm que seguir o ritmo da turma, ou os piores alunos fiquem completamente horrorizados. A experiência de estar numa sala de aulas, haver uma aula de física ou de matemática, e não se perceber nada
durante 50 minutos, durante um período inteiro, durante anos inteiros, ter uma reprovação e voltar a repetir a experiência, é a coisa mais horrível que pode haver. Portanto, nós temos uma escola que pega neste programa, mete todos os alunos naquela cadeia de montagem e tenta que todos aprendam ao mesmo ritmo. Não dá. Portanto, o desafio que agora temos, que é um desafio bom, é um desafio de um país desenvolvido, é como é que nós agora conseguimos tirar o melhor de cada aluno, porque, e com isto me calo, nós somos muito poucos portugueses e, portanto, não podemos desperdiçar um que seja. E, portanto, investir, volto a dizer, investir na escola, investir na educação desde os pequeninos até à universidade é o melhor investimento que nós podemos fazer para nós todos. E está muita coisa mal e as tarefas são imensas e há tanta coisa para fazer e até desencoraja e as pessoas estão tão mal pagas e está tudo mal e estes tipos são todos uns aldrabões. E tudo isso é verdade, mas eu acho que de vez em quando faz falta olhar para aquilo que nós já conseguimos e dizer assim, apesar de tudo, nós podemos estar orgulhosos do percurso que fizemos e vale a pena encorajarmos os outros também a fazerem um pouco melhor. Eu acho que vamos. Personalização. Temos aqui um otimista. Vamos fechar. Isabel, fechamos. Eu acho que a feira fica muito feliz por ter tido aqui casa cheia e agradeço ao Manuel Sobrinho Simões e ao Pedro Cisa Vieira, que foram como são, e a todos, e às vossas perguntas e ao vosso olhar interessado. Muito obrigada. Boa noite.